Como os tribunais têm enfrentado os desafios legais para proteger os trabalhadores? Isso para a gente é bastante tranquilo, porque a legislação trabalhista ela é protetiva no que diz respeito à relação de emprego, né? A relação entre empregado e empregador. Então os tribunais trabalhistas já têm essa vocação de fazer a aplicação de uma legislação que é em si protetiva. Isso não quer dizer que o juiz seja parcial, que o juiz deseje um resultado favorável ao trabalhador. Não. É que a nossa legislação precisa equalizar a diferença clássica de forças que existe entre empregado e empregador. Então, os tribunais trabalhistas, eles têm sim essa missão e têm feito esse papel. O que se critica é o exagero. O que se critica é quando o juiz vai além da proteção preconizada pelo ordenamento jurídico, ou seja, vai além daquilo que o próprio legislador previu como proteção adequada para determinada situação. Aí é um debate muito interessante, né, do papel da magistratura, do papel do juiz, se o juiz deve ou não ser ativista, se o juiz deve ir além do que o ordenamento jurídico prevê, se o juiz deve achar que o legislador não andou bem e deve fazer escolhas diferentes das escolhas do legislador. Aí é um papo assim realmente muito profundo, até de filosofia do direito e como sociedade o que a gente deseja. Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que ao aplicar a legislação que já é protetiva, nós temos cumprido esse papel de fazer a proteção adequada para o trabalhador. Repito, não porque a Justiça do Trabalho é pró-trabalhador, mas é porque a nossa legislação precisa dessa diferenciação. Mas a Justiça do Trabalho, ela tem que ser protetiva, entre aspas, né, para ambos os lados, ou seja, quem está certo ganha o processo, quem está errado perde. É isso que a gente não pode confundir. Aplicar uma legislação protetiva para um dos lados não significa que o julgamento deve ser enviesado a favor desse lado. É isso que a magistratura tem que sempre tomar cuidado e é isso que muitas vezes a Justiça do Trabalho é criticada por um suposto ativismo, um enviesamento ideológico no julgamento, o que não é correto. Em sua opinião, qual é o papel do sistema judicial na promoção de um equilíbrio entre a eficiência do mercado de trabalho e a proteção efetiva dos direitos dos trabalhadores, especialmente em meio às mudanças rápidas e tecnológicas? O papel do sistema judicial, para mim, aqui, são dois. E primeiro, o sistema judicial tem que saber até onde deve ir, interpretando, não inventando. Porque às vezes nós temos situações novas que cabem dentro do ordenamento jurídico, cabem dentro da previsão já existente, mas que a gente precisa perceber uma evolução do fenômeno social. E com isso a gente vai interpretando e reinterpretando a legislação, e isso é perfeito, isso é papel do judiciário. Agora, o que o judiciário não pode fazer, a meu ver, é querer ir além ou fora do que foi previsto no ordenamento jurídico. Há certas situações em que a gente gostaria, por exemplo, de enquadrar no vínculo de emprego, mas que não enquadra. E aí a gente sente uma angústia porque aquela pessoa que está ali trabalhando numa nova forma de prestar serviços não encontra a proteção que a gente desejaria. Mas aí é realmente um problema de legislação, de evolução da sociedade, e o juiz não vai conseguir resolver todas as mazelas. Então, nesse sentido, é que a gente tem que tomar cuidado com o papel da magistratura. Então, o juiz deve, a meu ver, sempre estar interpretando e reinterpretando os fatos sociais à luz do ordenamento jurídico, mas com limites. Ele não pode ir além, ele não pode querer criar aquilo que o legislador não criou. Essa criação pelo Poder Judiciário é que acaba trazendo uma enorme insegurança jurídica, porque aí cada juiz vira legislador e cada juiz tem uma cabeça diferente. Em sua experiência judicial, quais têm sido os principais casos que exemplificam a exploração do trabalhador nas novas dinâmicas de trabalho? Olha, o grande problema das novas dinâmicas de trabalho é que a gente demora para trazer uma regulamentação adequada. Aí até isso acontecer, a gente acaba tendo aí um vácuo de proteção, o que é muito ruim para a sociedade. Hoje, me parece que o que mais está, no momento assim, mostrando que a gente precisa evoluir é a questão do trabalho por aplicativos. A gente tem uma massa de gente
se lançando como uma espécie de empreendedor, né, ou de autônomo, usando aplicativos para trabalhar, sem nenhum tipo de regulamentação, sem nenhum tipo de proteção social, ou com a proteção muito baixa quando a pessoa se inscreve no MEI, por exemplo, mas que não é, a nosso sentir, adequado. A gente precisa de algo mais. Então, o que mais tem aparecido aí de exploração moderna por conta de novas dinâmicas de trabalho são essas novas formas de trabalhar por aplicativo, que ainda não tem uma legislação, ainda não tem uma proteção social adequada para que a gente possa desenvolver. Então vejam, quando eu uso o termo exploração, eu não quero utilizar aqui de forma negativa no sentido de que a gente deve erradicar o trabalho por aplicativo no Brasil. Nem pensar. Esse é um dos caminhos para o futuro do trabalho no mundo. Então o Brasil não tem como ficar fora disso. O que a gente deve fazer, o que parece que agora, finalmente, depois de 10 anos de discussão, vai acontecer, é uma regulamentação adequada, uma lei específica para atender a esse fenômeno. Como a legislação aborda a questão da desconexão digital, especialmente no contexto do contrato do trabalho remoto, para proteger os direitos dos funcionários quanto ao tempo fora do expediente? Essa pergunta é muito legal, porque eu tenho orgulho de dizer que fui pioneiro nesse tema aqui no Brasil. A minha dissertação de mestrado, que por coincidência está aqui em cima da minha mesa, que é o direito ao lazer, ela foi tratando dessa questão de proteção do tempo livre do empregado, do trabalhador. Porque assim, a nossa legislação, ela fala precisamente do tempo de trabalho, dos limites de trabalho, dos intervalos, das pausas, dos repousos, dos descansos semanais, das férias. Mas a nossa legislação, ela não tem uma previsão expressa de proteção desse tempo livre. E a Constituição fala lá que é direito fundamental o direito ao lazer. Então, a partir daí, a gente constrói facilmente, hoje já é tranquilo isso, depois de mais de 20 anos aí da minha dissertação, já evoluiu bastante o tema, né? Mas facilmente a gente constrói que no tempo livre o empregado tem o direito de se desconectar. Agora, é muito difícil a gente falar hoje em desconexão digital do trabalho, porque as pessoas se conectam digitalmente o tempo todo por conta própria, porque elas vivem hoje o mundo digital. Então, quando a pessoa vive o mundo digital, é muito difícil você encontrar essas fronteiras. Porque, por exemplo, você está lá conectado e aí você vê uma notícia sobre questões do seu trabalho, você já automaticamente vai ler aquilo, já vai se conectar com o trabalho, já vai pensar sobre aquilo. Então, o que a gente pode falar aqui hoje, está bem tranquilo no que diz respeito à desconexão digital, é não poder o empregador invadir esses espaços de liberdade do empregado. Então, mensagens fora do expediente, grupos de WhatsApp que a pessoa é obrigada a ler fora do expediente, final de semana, esse tipo de coisa, a gente já tem, não uma legislação específica aqui no Brasil, mas com a legislação trabalhista e a Constituição, a gente consegue tranquilamente já dizer que esse é um comportamento equivocado do empregador, que poderia gerar uma indenização ao empregado por dano moral, caso isso esteja afetando o direito ao lazer dele, né, a existência dele como ser humano, e também questão patrimonial, que você acaba trabalhando em horário que você não deveria estar trabalhando. Tá? Então a legislação poderia evoluir nesse sentido? Acho que sim, para ficar mais claro apenas. Mas o que a gente tem hoje já dá para fazer a defesa dessa desconexão digital. Considerando as tendências futuras do mercado de trabalho, quais são os desafios jurídicos antecipados para garantir a proteção dos direitos dos trabalhadores? Essa pergunta é muito boa e eu tenho falado sobre isso já há algum tempo. Eu acho que a gente precisa mudar a mentalidade sobre como fazer proteção a trabalhadores. Até aqui, nós criamos proteção para trabalhadores a partir de um modelo jurídico. Ou seja, se você trabalha com os requisitos do vínculo de emprego, você configura o vínculo de emprego e recebe os direitos trabalhistas. Vai ter legislação agora, provavelmente, para trabalho por aplicativo. Então é a mesma lógica. Se você preencher os requisitos para se enquadrar como trabalhador por aplicativo, você vai ter a proteção lá específica do trabalho por aplicativo. Então é sempre assim, a gente cria proteções jurídicas a partir de modelos. Encaixou no modelo de relação jurídica,
você tem a proteção correspondente prevista na lei. O que eu acho que a gente deveria repensar e mudar? A gente deveria pensar numa legislação que fosse para a proteção do trabalhador, independentemente do modelo jurídico que ele adota. Ou seja, proteção ao trabalhador pelo fato dele ser um ser humano trabalhador. No futuro, a gente não tem como imaginar quais serão as novas formas de trabalhar. E já ficou muito claro que o trabalho por aplicativo, por exemplo, a gente está aí há 10 anos debatendo e as pessoas estão sem proteção. Se cada nova forma de trabalho levar 10, 15 anos para a gente encontrar a proteção adequada, o que vai acontecer? Quando a gente chegar na legislação, aquela forma de trabalho já sumiu, já surgiu outra no lugar. Então a gente precisa de uma legislação adaptável, flexível, maleável, que tenha um núcleo essencial, que seriam os direitos mínimos de todos os trabalhadores, todos os seres humanos trabalhadores, e a partir daí construir em cada caso, e a meu ver, por negociação coletiva, com participação das entidades que representam os trabalhadores, os direitos específicos de cada profissão nova que vai surgindo, que cada nova forma de trabalhar vai exigindo. Então, para mim, o grande desafio seria esse, a grande forma da gente mudar o mindset, de encontrar uma legislação que seja perene, ou seja, que não precise ficar mudando conforme cada novidade, seria essa. Um mínimo para todos e, a partir desse mínimo, negociação para a gente ir enfrentando os desafios de cada nova forma de trabalhar, que vai surgir e surgirão várias. Valeu.